Belzazar, cujo nome significa Bel proteja o rei. É o tema do nosso novo vídeo, Belzazar afronta Deus. Ele foi filho de Nabonido com Nitocris, ou seja, a filha de Nabucodonosor. Portanto, ele era neto do rei da Babilônia e também foi o último rei da Babilônia. Deixe, por gentileza, a sua Bíblia aberta no livro de Daniel, capítulo 5. Meus amados irmãos, você que está assistindo o vídeo, que ainda não foi inscrito, por gentileza, se inscreva. Nos ajuda ativando as notificações para se manter informado sobre o que postamos aqui do canal e também, se for possível, deixe sua sugestão, pois sempre será bem-vinda. Também, se for possível, se for do seu desejo, nos siga nas redes sociais, Instagram, César Ferreira 2428 e Facebook, César Ferreira, pois lá postamos com antecedência os temas que iremos tratar aqui no canal. E também quero agradecer a todos vocês que sempre deixam um comentário ali. Muito obrigado. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, quando abrimos a Bíblia em Daniel, capítulo 5, versículo 22, observamos que esse rei, ele testemunhou as obras de Deus dentro da sua casa, mas a desprezou. Quantas pessoas têm visto a glória de Deus manifestada na vida dele ou na vida dos seus pais ou dos seus irmãos? Existem milagres vivos do lado dele ou dela, mas menosprezam, não dão o devido valor à obra maravilhosa a qual Deus tem realizado na sua família, no seu trabalho e até na sua casa. Também, quando abrimos a Bíblia no versículo 1 ao 4, e também quando vamos para o versículo 30 do capítulo 5, observamos que o orgulho precedeu a ruína deste homem de Belzazar, pois a Bíblia diz em Provérbios capítulo 16, versículo 18, que a soberba precede a ruína. Muitas pessoas estão tendo uma vida fracassada, estão destruídos, paralisados, porque o orgulho tem sido uma barreira constante na vida de tais pessoas. Então tome muito cuidado com o seu orgulho. Veja que interessante. A Babilônia estava sendo tomada. E qual era o posicionamento do rei? Fazer alguma coisa. Mas ele não fez. Ele estava festejando. Veja que interessante. Veja o que estava acontecendo. Muitas pessoas, trazendo para os nossos dias, estão vendo as suas vidas fracassar, errar em determinadas áreas e estão festejando, ou seja, se acomodaram, acham que tudo aquilo é normal. Não é. O normal é as coisas estar normal e não fugir da normalidade. Veja o que é que acontecia no versículo 2 e 3. Vamos ler esse versículo. Havendo Belzazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo, que estava em Jerusalém, para que bebessem nele o rei, os seus grandes, as suas mulheres e suas concubinas. Versículo 3. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei e os seus grandes, suas mulheres e suas concubinas. Veja, uma festa totalmente dissoluta, ou seja, algo dissoluto é aquilo que contraria os bons costumes, muita libertinagem, orgias sexuais. Diz mais que além da festa dissoluta que estava tendo aqui, o que estava imperando? A embriaguez. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 20, versículo 1, que o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçada. O interessante é que além da embriaguez, tinha também a sensualidade. Veja que absurdo, tem um vídeo aqui no canal falando sobre sensualidade. Por gentileza, você assista lá depois, se for possível. E observamos ainda aqui no versículo 3 e 4... Lemos o 2 e o 3, veja o que é que diz o 4. Beberam o vinho e deram louvor aos deuses de ouro e de prata e de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Ou seja, nessa festa dissoluta tinha embriaguez, sensualidade, orgias, uma tremenda profanação às coisas sagradas e culto aos ídolos. E a Bíblia nos diz, em 1 João 5,21, que devemos fugir dos ídolos, devemos adorar só o nosso Deus que fez os céus e a terra, adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas veja, observamos que esse homem, Belzazar, ele zombou e escarneceu das coisas do Senhor. Observamos pelo texto sagrado que aqui está aberto, como eu creio que você está com a sua Bíblia aberta também, que ele escarneceu o sagrado e exaltou o profano. E quando abrimos a Bíblia, em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, está escrito: não erreis,
Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear também se fará. Ou seja, é a lei da semeadura, a lei da causa e efeito. Tome muito cuidado com as suas atitudes, pois a sua vida vai depender das atitudes que você toma. Veja, meus irmãos, qual seria o posicionamento de Deus? Naquela época ali, apareceu algumas letras na parede, aconteceu coisas terríveis na vida daquele homem. Depois leia o texto, o capítulo 5 completo. Veja quantos versículos são. O capítulo 5 são 31 versículos. Por gentileza, leia depois aí na sua casa, no seu trabalho, quando você tiver com tempo, você vai ver o que aconteceu. Mas, nos dias de hoje, o que é que acontece? Observamos que o templo é sagrado. Diz a Bíblia que a igreja é de Deus. Quer sejamos evangélicos ou católicos, a igreja é de Deus. Não é do pastor, não é do padre, não é do papa nem do bispo. Eles coordenam, tomam ali a direção, que são nossos líderes espirituais, mas a igreja é de Deus. Aí veja o que é que Jesus Cristo fala. E entrou Jesus no templo de Deus. Abra depois aí, como eu estou aqui aberto com a Bíblia. Mateus 21, versículo 12 e 13. E entrou Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, derribou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covis de ladrões. Veja que interessante, naquela época ali queriam fazer do templo negócio. Hoje, as pessoas querem fazer do templo negócio, querem cobrar para pregar, querem cobrar para cantar, querem cobrar para orar, querem cobrar para profetizar, querem cobrar para abençoar as pessoas. Então isso está tudo errado. Querem vender as coisas do templo, está tudo errado. Veja o posicionamento do Senhor Jesus Cristo. Muitos hinos evangélicos aí, tem determinadas religiões que fazem paródia com os hinos ridicularizando os louvores que são para exaltar o nome de Deus, ridicularizam o dom de línguas que a Bíblia fala, o batismo no Espírito Santo é real. Também tem um vídeo aí no canal, veja por gentileza, ou leia a Bíblia que você vai ver, distorcem essa doutrina, onde permitem tudo, pode se fazer de tudo, só não pode ter uma coisa, comunhão com Deus, só não pode um dia chegar nos céus, se esse for o desejo seu e meu, se andarmos encontrar a palavra de Deus. Temos que andar em conformidade com essa palavra. Sabemos que não somos perfeitos, sabemos que somos falhos, mas tem muita coisa que dá para se evitar, mas está tudo bagunçado. Está tudo bagunçado. Observamos que estão distorcendo essa doutrina. Tá difícil, pessoal. Estamos vivendo dias difíceis. Pessoas que não estão dando mais lugar ao Divino Espírito Santo para agir em suas vidas. E teve um determinado grupo aí de pessoas, que eu não vou citar o nome, que pegaram os santos que nossos irmãos católicos veneram e colocaram em posições sexuais e ficaram ridicularizando os sacramentos da Igreja Católica. Ei, não faça isso. A maior atitude que devemos ter é o respeito pelas pessoas. Se você tem divergência teológica, ok. Você não é obrigado a concordar tudo comigo, nem eu concordar com você. Mas menosprezar, não. Ridicularizar, não. Lembre-se, a igreja é de Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele não se agrada de tais atitudes. Assim foi na vida daquele rei da Babilônia, Belzazar. Coisas terríveis aconteceram com ele, que eu te convido a ler a Bíblia. Você ficou curioso, né? Qual foi o fim dessa história? Leia a Bíblia lá, os 31 versículos. E observamos aqui, quando também tentaram profanar o templo, fazendo como meio de vida, o Senhor Jesus Cristo, em Mateus 21, 12 e 13, também agiu de uma forma muito... Veja que interessante, diz que ele expulsou e disse, a minha casa é casa de oração, mas vós tendo convertido em convívio de ladrões. Veja que interessante. Então compartilhe essa mensagem. Diga para as pessoas que jamais podemos afrontar a Deus, especialmente afrontar a Igreja de Cristo aqui na terra, que é a representante do seu reino. Amém, meus queridos? Foi uma palavra de exortação. Cuidado com as coisas sagradas. Tome muito cuidado. Belzazar sofreu consequências terríveis. Assim eu e você também, se nos precavermos e não andarmos em conformidade com a palavra. Que Deus te ajude e que Deus te abençoe.